Oi, pessoal! Então, agora nós vamos realizar a correção das nossas atividades sobre o gênero diário. Lembram delas? Então, nós vamos realizar essa correção lá das páginas 24 a 28, que falava sobre o diário da Pilar na Amazônia, né? E também lá no livro de atividades sobre aquela tarefa do diário de um banana. Então, vamos começar primeiro com a nossa apostila lá em língua portuguesa, na página 24. Vocês tinham lá a questão 1, que falava sobre esse trecho do livro Um Mar de Redes, né? Lá do livro Diário de Pilar na Amazônia. Então, pede aqui que você leia esse texto e eu vou fazer a leitura junto com vocês. Um mar de redes. Eu nunca tinha visto um barco assim. 3 andares repletos de redes coloridas, umas coladas nas outras. Dentro delas, pessoas de todo o Brasil e do mundo. Algumas dormiam, outras jogavam dominó, comiam frutas ou conversavam. De repente, ouvi um miado muito familiar e vi Samba numa rede vermelha, com o focinho enfiado numa cumbuca, no colo de uma garota morena. Samba! O que você está comendo, seu gato guloso? Venha já aqui. Gatos, porém, são muito rebeldes, e Samba apenas lambeu o beiço todo roxo. A garota logo sorriu para nós, perguntando: O gato é seu? Acho que ele gosta de açaí. Tomou minha cumbuca todinha. Desculpe, é que ele devia estar com fome. Tentei explicar um pouco envergonhada. O gato de Pilar é sempre guloso, tem um estômago de leão, implicou Breno. Quando o barco parar, busco outra cumbuca de açaí para você. Aliás, meu nome é Pilar, e o seu? Eu me chamo Maiara, mas não precisa se preocupar em buscar nada, Pilar. Até porque o barco agora só vai parar de novo amanhã. Amanhã? Você está brincando, né? Que barco mais demorado é esse? Aliás, que rio enorme é esse? Já descemos todo o Rio Negro, passamos por Manaus e agora estamos chegando ao encontro das águas. Olhem ali, apontou Maiara. Encontro das águas? Eu e Breno nos entreolhamos, sem saber do que ela falava. Nunca ouviram falar do encontro do Rio Negro com o Rio Solimões? É quando eles se juntam que o nosso rio maior passa a ser chamado de Amazonas, contou Maiara. Amazonas? Estamos navegando no Amazonas, o maior rio do mundo! Que incrível! Exclamei entusiasmada. Não sei se é o maior, mas certamente é o que tem mais água, comentou Breno com seu jeito técnico e objetivo. Curiosos, corremos para a proa para ver aquele rio imenso. Bem ali na nossa frente, uma corrente de água escura e outra de água barrenta formavam um rio bicolor debaixo do barco. Que beleza! Na mesma hora, olhei para o meu colar de globo terrestre, querendo descobrir exatamente onde estávamos. Que pena que Manaus ficou para trás! Queria tanto conhecer a capital do Amazonas. Você quer conhecer tudo, é, Pilar? Perguntou nossa nova amiga rindo. Então, até aqui vai a leitura, né, de Um Mar de Redes, e em seguida nós começamos com as questões, né, com a questão 2. Então, a questão 2 pede o seguinte: nessa história, Pilar escreve sobre uma viagem feita por ela na Amazônia. No trecho do diário lido, onde estão Pilar, seu gato e o amigo Breno? Pessoal, então, eles estão navegando no rio Amazonas, certo? E a partir da leitura e do que ela conta, a gente sabe que eles estão aonde? Em um barco. Então, lá na questão 2, nós vamos responder, né? Que a Pilar ele está navegando em um barco, certo? Então, se você respondeu isso, pode fazer um certo ali na sua folha do livro. A questão 3. Releia o primeiro parágrafo e o título deste capítulo da história. Um mar de redes. O que
chama a atenção de Pilar no barco? Então, vamos ver. Vamos lá ler o nosso primeiro parágrafo. Eu nunca tinha visto um barco assim. 3 andares repletos de redes coloridas, umas coladas nas outras. Dentro delas, pessoas de todo o Brasil e do mundo. Algumas dormiam, outras jogavam dominó, comiam frutas ou conversavam. Então, o que chamou a atenção da Pilar, né? Nesse barco? O que a gente percebeu que ela falou? O que chama a atenção nela no barco são as muitas redes coloridas que tinha dentro dele, né? Que foram colocadas juntas dentro do barco e lá muitas pessoas do mundo todo, né? Então você pode escrever que o que chamou a atenção de Pilar no barco são as muitas redes coloridas e as pessoas de todos os lugares que estão nele. Tá bom? Então, se você escreveu isso, você coloca um certo e se não, você corrige a sua resposta, tá bom? Precisa ter a ver com isso aqui, com as muitas redes coloridas. Questão B. O título Um Mar de Redes quer dizer que há muitas redes no barco, quer dizer que as pessoas têm que ficar nas redes para não se molharem nas águas por onde o barco navega, ou quer dizer que as redes são incontáveis como as ondas do mar. O que será que quer dizer? Quer dizer, pessoal, que um mar de redes quer dizer que naquele barco havia muitas redes, né? Foi o que também deixou ela admirada, espantada. Então, você vai assinalar essa alternativa aqui, né? Que fala que há muitas redes no barco. Então, vamos para a questão 4, pessoal. Pilar escuta um miado e encontra o gato dela. Qual é o nome do gato? Qual é o nome do gato de Pilar na história? Então, a gente leu e viu que o nome do gato da Pilar é Samba, né? E o que o gato está fazendo quando a Pilar escuta o miado dele e vai em direção ao lugar onde ele está? O que ele está fazendo lá? Vamos voltar e procurar lá no texto? Então, vamos voltar as nossas respostas até lá. Então, olhem só. De repente, ouvi um miado muito familiar e vi Samba, o nome do gato da Pilar, numa rede vermelha, com o focinho enfiado numa cumbuca, no colo de uma garota morena. Samba, o que você está comendo, seu gato guloso? Venha já aqui. Então, o que o Samba ele estava fazendo? Ele estava comendo, né? E a gente vai ver depois que ele estava comendo açaí na cumbuca, numa tigela de uma menina. Então, vamos lá na nossa questão. O nome do gato é Samba. E o que o gato está fazendo? Ele está comendo o açaí de uma menina morena. Então, a sua resposta precisa ter a ver com isso aqui. Questão C. Que desculpa Pilar dá para a menina morena sobre as ações do gato? Copie a frase dita por Pilar. Então, vamos voltar lá novamente. Vamos ver o que ela fala para a menina, né? Mais uma página. O gato é seu? Acho que ele gosta de açaí. Tomou minha cumbuca todinha. Aí, olha o que a Pilar responde. Desculpe, é que ele deveria estar com fome. Tentei explicar um pouco envergonhada. Então, o que ela disse para a menina? Respondeu para ela. Desculpe, é que ele deveria estar com fome. Então, você vai copiar aqui na questão. C. Desculpe, é que ele deveria estar com fome. Lembram para que a gente usa esse sinal aqui? Para indicar que a gente copiou um pedaço de um texto, como por exemplo a gente fez aqui, e que esse texto não termina aqui, ele continua. Por isso a gente coloca esse sinal aqui
né? E 3 pontinhos, reticências, que indicam uma continuação de algum trecho, de alguma fala, ok? Então, você vai escrever lá, desculpe, é que ele deveria estar com fome. Essa foi a resposta que ela deu. A menina morena se apresenta para Pilar. Como é o nome dela? O nome dela é Maiara. Então, façam certo ali se você acertou, se não, corrija a sua resposta. Questão 5. Pilar e a menina começam a conversar. Releia esta fala de Pilar. Encontro das águas? Eu e Breno nos entreolhamos, sem saber do que ela falava. Questão A. Qual é o significado de nos entreolhamos? O significado é: Pilar e Breno olharam ao mesmo tempo para Maiara, ou Pilar e Breno olham um para o outro ao mesmo tempo. Então, olhamos, né? Nos entreolhamos. Quando a pessoa fala nos, ela já se refere a eles, né? A eles quem? A Breno e ela. Então, nos olhamos entre nós. Então, quem se entreolhou foi o Breno e a Pilar, né, pessoal? Eles se entreolharam sem saber do que a menina falava, né? Ela e o Breno. Então, Pilar e Breno olham um para o outro ao mesmo tempo, sem saber do que a menina falava. Tá bom? Então, o segundo quadrado você vai assinalar. Letra B. A pergunta de Pilar, além de mostrar que ela não sabe o que é o encontro das águas, revela que tipo de emoção? Encontro das águas? Que tipo de emoção que revela? Cansaço, surpresa ou felicidade? Encontro das águas? Pode até repetir em voz alta para você mesmo. Então, a gente vai notar, né, quando a gente fala assim, que a fala dela ela demonstra surpresa. Ela se admirou pelo que a Maiara falou para eles, né? Ela não sabia sobre esse encontro das águas, então isso foi uma surpresa para ela. Não foi nem cansaço, nem felicidade, né? Foi uma surpresa para ela. Então, a resposta que deve ser assinalada é essa aqui, tá bom? Então, façam certo aí, se você acertou as questões, e se não, você corrija elas, tá bom? Questão 6. Maiara passa a dar algumas explicações sobre a viagem deles. O que é o encontro das águas nessa história? Pessoal, então a gente vai ver, eu vou voltar lá no texto. Então, a gente vai ver que a Maiara explica o que é esse encontro das águas. E ela fala o seguinte, ó. Olhem nessa fala aqui dela. Encontro das águas, eu e Breno nos entreolhamos sem saber do que ela falava. Nunca ouviram falar do encontro do Rio Negro com o Rio Solimões? É quando eles se juntam que o nosso rio maior passa a ser chamado de Amazonas, contou Maiara. Então, a Maiara explica do que é esse encontro das águas, que é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Então, aqui na resposta, a gente vai colocar que o encontro a que ela se refere é o encontro dos rios Rio Negro e Rio Solimões. Lembram do que a professora colocou lá no plano de estudos? A foto dos rios do Rio Negro e do Rio Solimões? Lembram? Então, pessoal, é a eles que ela se refere. E o encontro dessas águas forma que rio? Como que é o nome do rio que esse encontro aqui forma? É o rio Amazonas, certo, galera? É o rio Amazonas, que é um rio brasileiro e considerado o rio que tem mais água no mundo inteiro. Questão 7. Releia este outro trecho observando a pontuação.
Amazonas? Estamos navegando no Amazonas? O maior rio do mundo! Que incrível! Exclamei entusiasmada. Nesse trecho, o uso dos pontos de exclamação, que é esse ponto aqui, e interrogação, que é o ponto de pergunta, revela que Pilar está muito animada por estar passeando pelo rio Amazonas ou que ela está com muito medo de passear pelo rio Amazonas. Será que essa exclamação dela mostra o quê? O maior rio do mundo, que incrível! Exclamei entusiasmada. Então, se ela está entusiasmada, ela está animada, né? Ela está feliz, ela não está com medo de navegar pelo rio Amazonas. Ela está muito animada. Ela diz que incrível, eu não vou dizer que incrível se eu estiver com muito medo, não é? Então, ela está animada. A resposta certa é a primeira alternativa. Questão 8. Releia este outro trecho. Curiosos, corremos para a proa para ver aquele rio imenso. Bem ali na nossa frente, uma corrente de água escura e outra de água barrenta formavam um rio bicolor debaixo do barco. Que beleza! Na mesma hora, olhei para o meu colar de globo terrestre, querendo descobrir exatamente onde estávamos. Questão A. Qual é o significado das palavras em destaque? Se necessário, consulte um dicionário. Então, as palavras em destaque eram proa e bicolor. Proa, pessoal, talvez muitos pesquisaram no dicionário. E o que é a proa, então? Proa é a parte da frente da embarcação, do barco, né? Aquela parte da frente do barco se chama proa. Então, se você escreveu que é a parte da frente de uma embarcação, você acertou. Tá bom? E bicolor, o que seria bicolor? Bi vem de dois, né? Significa dois. Bicolor. Color nos lembra cor. Então, talvez você tenha pesquisado no dicionário também. Mas bicolor é algo que tem duas cores, um objeto, enfim, uma roupa, qualquer coisa que tenha duas cores. A gente fala que aquilo é bicolor, tá bom? Então, se você escreveu algo referente a ser algo que tem duas cores, então você acertou, muito bem. Letra B. Qual trecho revela a admiração de Pilar ao observar o rio? Copio aqui. Então, vamos lá. Curiosos, corremos para a proa para ver aquele rio imenso. Bem ali na nossa frente, uma corrente de água escura e outra de água barrenta formaram um rio bicolor debaixo do barco. Que beleza! Então, olha só, a admiração de Pilar, ela se mostra com essa expressão aqui. Que beleza! Na mesma hora, olhei para o meu colar de globo terrestre, querendo descobrir exatamente onde estávamos. Então, essa expressão, esse trecho, que beleza, você vai copiar aqui na letra B. Que beleza! Certo, pessoal? Que beleza revela a admiração da Pilar. Questão 9. Por que Pilar escreveu sobre a viagem em seu diário? Qual você imagina que foi o motivo, o objetivo dela? Qual será que foi o objetivo dela ter escrito? Aqui traz uma pequena explicação sobre os blogs, né? O que a professora também falou para vocês lá no dia que eu expliquei sobre o gênero diário. Então, se a gente for refletir um pouquinho, por que será que a Pilar fez um diário de viagem? Talvez para ela se lembrar de momentos especiais que aconteceram, para guardar essa recordação, porque ela achou algo muito curioso, muito legal, né? Qual foi a sua opinião a respeito disso? Por que você acha que ela escreveu no diário?
né? É bem interessante a gente imaginar. Eu acho que foi porque provavelmente ela queria deixar aquele momento registrado para daqui a algum tempo ela pegar o diário, ler e se lembrar, como se ela vivesse de novo aquele momento, aquela situação, né? Para isso que serve um diário de viagem, assim como os outros também, para ter alguém para a gente contar as coisas que acontecem e para a gente também lembrar disso depois, né? Quando a gente for ler de novo. E olha o que pede aqui. E se você fosse criar um blog, sobre o que seria? Converse com o professor e os colegas a respeito disso. Então, se você fosse criar um blog, sobre o que você falaria nesse blog? Pois é, então eu não sei sobre o que eu falaria num blog. Talvez sobre educação, já que é a minha área de estudo. Talvez eu falaria sobre animais de estimação, que eu gosto bastante também. E vocês, sobre o que vocês falariam? É bem interessante a gente pensar, né, pessoal? Se a gente fosse criar um blog, vai que algum de vocês vai criar um blog também, né? Seria bem legal. Eu sei que muitos já têm canal no YouTube. Também não deixa de ser um blog ou um vlog, né? De vídeos sobre o dia a dia de vocês. Certo, pessoal? Então, até aqui na questão 9, vai a nossa correção do livrão, né? Da apostila em língua portuguesa, tá bom? E agora, então, a gente vai para a correção lá do nosso livro de atividades sobre o Diário de um Banana, tá bom? Então, vamos lá. Então, a questão 1, lá no livro de atividades, página 12, fala o seguinte: diário ficcional. Leia um trecho do relato do personagem Greg Heffley do livro Diário de um Banana, a Gota d'Água. Então, aqui fala o seguinte: janeiro, ano novo. Sabe aquela coisa de fazer uma lista de promessas no começo do ano para tentar se tornar uma pessoa melhor? Bom, o problema é que não é fácil para mim pensar em maneiras para me aprimorar, porque já sou uma das melhores pessoas que conheço. Então, minha promessa deste ano é tentar ajudar outras pessoas a se tornarem melhores. Mas o que descobri é que tem gente que não reconhece quando você está tentando ser prestativo. E logo abaixo na ilustração está escrito: acho que você deveria tentar fazer menos barulho quando mastiga. Mastiga, mastiga. A partir dessa leitura, nós iniciamos com as perguntas aqui na questão 2. Quem é o narrador desse diário? Ele também é o autor do livro? Pessoal, então, o narrador, quem vai contando essa história no livro, é o Greg, certo? Esse personagem aqui, o Greg Heffley. No entanto, ele não é o autor do livro, né? A gente vê o nome do autor do livro aqui embaixo na referência da obra. E ele se chama Jeff Kinney, né? Então, o Jeff Kinney criou o personagem Greg e o livro, a ideia do livro, né? E quem vai contando a história dentro do livro, quem narra essa história, o personagem que escreve o diário na história, é o Greg. Então, vejam só. A gente vai responder: Greg Heffley é o narrador, mas não o autor, é não o autor do livro. O autor da obra se chama Jeff Kinney. Então, a sua resposta precisa estar parecida com essa, que o narrador e quem escreve o livro não são a mesma pessoa, porque não é o diário do Jeff Kinney, né? Não é o autor do livro que está escrevendo o diário dele. Ele criou um outro personagem que se chama Greg para escrever esse diário. Entenderam? Então, o narrador não é o autor, porque o autor criou a ideia do livro, o livro todo, inclusive o narrador desse livro, que é o Greg Heffley. Tá bom?
Então, presta bastante atenção, a sua resposta precisa estar parecida com isso, ok? Questão 3. Quando foi escrito esse trecho do diário? Como você descobriu? Então, pessoal, aqui não quer saber em um primeiro momento quando foi a data de publicação do livro, que é 2012. Não está pedindo isso, está pedindo em qual momento está acontecendo essa história. Então, a gente vai ver, o autor ele está falando sobre o Ano Novo, né, pessoal? Ele está falando sobre Ano Novo. E a gente vê, então, que ele escreveu essa história quando? Em janeiro, no começo do ano, né? Ele mesmo coloca um mês aqui e se refere ao ano novo, menciona o ano novo. Então, a gente vai responder lá que o texto parece ter sido escrito no começo do ano. E como que a gente descobriu isso? Porque o autor fala sobre promessas de ano novo, ele fala do ano novo, né? Então, ninguém vai falar do ano novo, possivelmente, lá na metade do ano, contando sobre as promessas. E, ao mesmo tempo, também ele botou lá janeiro, né? Como título da página de diário. Então, se você colocou algo referente a isso, que ele escreveu em janeiro, ou que ele escreveu no começo do ano, está certo. Tá bom, pessoal? Questão 4. Qual é o assunto relatado nesse trecho do diário? Então, sobre o que o Greg está contando no diário dele? Sobre a comemoração do Ano Novo, sobre as promessas de Ano Novo ou sobre como ser prestativo com os outros. Então, vamos ver lá, né? Vamos ler de novo um pedaço. Janeiro, Ano Novo. Sabe aquela coisa de fazer uma lista de promessas no começo do ano para tentar se tornar uma pessoa melhor? Bom, o problema é que não é fácil para mim pensar em maneiras para me aprimorar, porque já sou uma das melhores pessoas que conheço. Então, minha promessa deste ano é tentar ajudar outras pessoas a se tornarem melhores. Mas o que descobri é que tem gente que não reconhece quando você está tentando ser prestativo. Pessoal, então a gente vê que ele não está falando sobre o que aconteceu no Ano Novo, sobre a comemoração do Ano Novo, né? Ele está falando sobre as promessas de Ano Novo e mais especificamente sobre a promessa dele mesmo, né? Então, a nossa resposta é comemoração de Ano Novo? Não. As promessas de Ano Novo? Sim, né, pessoal? A gente vai assinalar a segunda opção, porque ele fala sobre as promessas de Ano Novo, a promessa dele. Ou ele fala em como ser prestativo com os outros. Também não, né? Ele até menciona isso, mas não é o assunto principal. Não é o assunto dessa página de diário. São as promessas de Ano Novo dele. Questão 5. Qual é a finalidade de um diário? Então, o diário é um tipo de texto que organiza o dia a dia das pessoas. Será que o diário ele tem uma função de registro de rotina, como uma agenda? Será que no diário a gente escreve a rotina como numa agenda? Não, né, pessoal? O diário não é um texto que serve para marcar a rotina, para dizer sobre as tarefas do dia. Será que o diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata acontecimentos do dia a dia dela, seus sentimentos e desejos? Sim, né, pessoal? É isso mesmo. O diário é um texto pessoal onde uma pessoa vai contar sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia, o que aconteceu, o que ela sentiu naquele dia, desejos que ela tem, né? Tristezas, alegrias. É para isso que serve um diário, para a pessoa contar sobre algo importante para ela, né? Para ela deixar ali registrado, tá bom? Então, a resposta certa é a segunda alternativa, o segundo quadrado. Questão 6, pessoal. Numere corretamente os tipos de diário com sua respectiva definição. 1. Diário pessoal e 2. Diário ficcional, que foram os dois que a gente estudou até aqui, os dois principais.
Então, a gente vai ter que dizer se esse quadrado aqui, se essa frase se refere ao diário pessoal ou diário ficcional, e a mesma coisa com o segundo quadrado. Então, vamos ver. Obras literárias, isso quer dizer livros. Nossa, que letra feia que a prof tá fazendo, né? Mas vocês estão entendendo, não? Obras literárias que imitam a forma do diário para contar uma história. Então, livros que imitam a forma do diário. Isso se refere ao diário pessoal? Será que os diários pessoais são livros que imitam a forma do diário? Não, né? São os diários ficcionais, como, por exemplo, o Diário de um Banana, né? Então, nós vamos colocar aqui o número 2, porque livros que imitam a forma de um diário são os diários ficcionais, diários de ficção, não é? A gente já estudou sobre isso. Então, são lidos apenas pelas pessoas que os escrevem. Quem são lidos apenas pelas pessoas que escrevem? Os diários pessoais, né? O diário pessoal é lido apenas por quem o escreve. O diário de ficção é um livro, então ele é lido por outras pessoas também. Então, o diário pessoal normalmente é lido só pela pessoa que o escreve. Então, a sequência é 2, 1. Certo, pessoal? Questão 7. Leia este outro trecho. Hoje de manhã ele falou para todo mundo que era um homenzinho e que estava largando a chupeta de vez. Aí jogou sua chupeta favorita no lixo. O que significam as aspas na palavra homenzinho? Significa que a palavra foi copiada do livro. Será que é por isso que as aspas foram utilizadas? Ou significa que o autor quis destacar a expressão com certa ironia? O que será que significam as aspas nesse caso? Porque a gente sabe que elas podem ser usadas para a gente copiar o trecho de um livro e escrever em outro lugar, e daí eu uso as aspas para dizer que veio de outro livro, isso que eu estou escrevendo, de outro autor, de outra pessoa que disse, mas eu também uso aspas, como a prof já explicou esses dias, quando eu quero me referir a algo diferente daquilo que eu realmente penso. Então, homenzinho tem esse sentido de ironia, né, pessoal? Ele acha que ele não é um homem ainda, então por isso, e um homenzinho ainda. Então, por isso que ele coloca aspas, que ele quer dizer assim, homenzinho, com ironia. Ele pensa diferente disso. É como se eu falasse assim, nossa, que dia mais legal foi hoje. Como se eu falasse assim, eu estou falando com ironia, quer dizer que eu não acho que o dia de hoje foi muito legal. Então, eu poderia colocar, por exemplo, legal entre aspas. Nossa, que dia legal que foi hoje. Se eu colocasse aspas no legal, quer dizer que eu não acho que o dia foi legal. Então, eu estou escrevendo com ironia, certo? Como acontece aqui com a expressão homenzinho. Ok, pessoal? Então, até aqui vai a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a correção. Não esqueçam de colocar o certo se você acertou, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo!